Vamos conferir todas as cenas extras do Friends Reunion. Fica aqui comigo. Olá, meus friends, sou Renan Matavelli e bem-vindos ao canal Friends Brasil, o seu canal totalmente Friends. O Friends Reunion já está entre nós e se você achava que 1h43 era pouco desse especial, a Dona Warner tem conteúdo extra do Friends Reunion e você vai ver aqui no canal, frame a frame, todos os detalhes de todos os conteúdos extras oficiais já lançados do Friends Reunion. São um total de 5 e vocês verão aqui nesse vídeo aqui. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com todos os seus friends. Para quem ainda não assistiu, eu fiz um review completo do Friends Reunion, frame a frame também, com todos os detalhes, curiosidades e análises. E agora eu vou trazer essa análise completa também do conteúdo extra. Então, gente, fica aqui no canal Friends Brasil que tem tudo completinho. Então, vamos começar a ver o primeiro vídeo extra. Lembrando que no grupo Fãs de Friends Brasil deixamos tudo explicadinho para vocês, quando, onde, como assistir o Friends Reunion e todo o conteúdo extra, então fica de olho lá depois que assistir aqui o vídeo no canal Friends Brasil. Então vamos continuar. O primeiro vídeo extra é com Bob Newhart, um ícone da comédia americana, e ele vai falar um pouco nesse depoimento sobre Friends. Logo no começo, ele começa recitando Smelly Cat, um hino atemporal interpretado por Phoebe Buffay. Ele destaca logo de começo que para fazer uma série de comédia na televisão precisa de honestidade e muita inteligência, tanto por parte dos atores que estão interpretando, como também por parte dos produtores, dos criadores que estão escrevendo os textos. E ele fala o quanto isso é verdadeiro em Friends. E a audiência reflete no que o show é. Porque justamente a história é sobre a audiência, é sobre a vida das pessoas, né? É o que a gente fala muito, né? Que Friends é justamente isso, né? Retratar momentos que a gente passa também, né? A gente fala quantos momentos Friends que a gente tem, né? Essa conexão se torna muito especial. Aqui nessa parte, enquanto ele fala, nós vemos algumas cenas de bastidor que nós não vimos no Friends Reunion. Estamos vendo aqui a gravação de um episódio de Friends e a gente vê os detalhes, a gente vê as câmeras ali na lateral e são uma qualidade que a gente não tinha visto até então. Ele fala que esse cast, né, esse elenco, ele era incrível, incrível. Ele deixa bem destacado isso. Outro detalhe nessa cena, eles estão ensaiando antes da gravação. A gente vê o Matthew Perry carregando o papel, né, do script ali. Então é um ensaio ali, né? Entre todos, eles faziam a mesa de leitura e aí eles faziam um ensaio já ali no estúdio para cuidar da questão de ângulo, enfim, iluminação e tudo mais, né? Enquadramento, né? Então aí é outra cena rara de Friends que a gente está vendo aqui nesse conteúdo extra. Outra cena inédita aí também, a gente vê o apartamento da Susan e da Carol aqui no fundo, vocês estão vendo ali, né? Então a gente vê um pouco mais de detalhes aí, como esses bastidores, um presente pra gente que já estava com o coração apertadinho com o final do Friends Reunion. Tem mais Friends aqui, sim. E se reclamar, vai vir mais especial e vai vir mais conteúdo extra. Pode mandar que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Essa cena mostrando, né, a sacada, né, as meninas ali, é muito, muito legal. Mostra os ensaios dessa cena, né? A gente vê que não tá com aquela qualidade da iluminação. Ele tá falando sobre a qualidade do elenco. Ele destaca a Lisa Kudrow como um grande destaque, falando que ela é incrível. Temos aqui uma outra cena de bastidor muito bacana que mostra os criadores ali de Friends sentados ali na frente do tapete ali, né?
ou seja, ajustando algumas coisas, né, um enquadramento, né? Então a gente vê como é um pouco mais sobre o processo de gravação de Friends, né, que a gente tinha poucos conteúdos extras e agora a gente é agraciado por mais momentos assim. Ele tá falando da questão da genialidade da Lisa, né, em retratar a Phoebe de uma maneira tão bem espirituosa, tão talentosa, né? E aí fica mostrando alguns momentos dela no estúdio, né? E alguns momentos da Phoebe ali, né? Como essa icônica cena dela correndo. Ele fala que a Phoebe é uma personagem que ele ama tanto, justamente porque ela é a Phoebe. Ela não é uma amiga do escritório, ela é amiga. Ela é uma pessoa verdadeira. E isso faz ela ser Phoebe. Ele destaca aqui também a questão das músicas que ela faz, que são muito engraçadas. E aí mostra um trechinho, né, dela cantando uma das músicas, que é aquela música do Holiday Song, né, que é a Mônica, Happy Hanukkah. Ele fala um pouco, né, que esse espírito da Phoebe, né, ele lembra um pouco das músicas de protesto, né, que existiam nos Estados Unidos, né, e esse espírito da Phoebe, né, isso desperta esse passado dele, na vida dele, na vivência dele. E mostra realmente uma cena logo do episódio piloto, né, ela cantando na porta do metrô. Temos nessa parte a Phoebe cantando o Smelly Cat, esse hino atemporal. E este foi o primeiro vídeo extra com Bob Newhart. Mais um extra do Friends Reunion, e este daqui eu posso falar pra vocês que não é só o BTS que vai aparecer. Eu me pergunto por que esse trecho desse Friends Reunion não ficou no corte final, porque é maravilhoso o bastidor, a cena que a gente vai ver a seguir, então vamos lá. Eles tiveram uma aparição rapidíssima no Friends Reunion, né? E agora nós vamos saber um depoimento mais completo. Logo nesse comecinho ele fala, né, que a mãe dele comprou o DVD de Friends e foi ali que ele teve o primeiro contato com a série. Ele já tinha falado no Friends Reunion que ele aprendeu a falar inglês justamente assistindo Friends. Ele comenta justamente que Friends, trazendo essas situações do cotidiano, né, conseguiu trazer a questão da língua inglesa para ele, né, esse aprendizado, como também as relações humanas, as amizades das pessoas, né? Isso o ajudou também. Eles comentam que o episódio favorito deles é o episódio de Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. Em específico, o Thanksgiving em que a Rachel faz o fatídico pavê com bife e ervilhas. E aí mostra a cena, né, desse momento... Meu, o que é essa cena, né? Ela explicando como ficou o pavê, né? Ela, até na hora que ela tava falando as coisas doces, beleza, né? Mas quando ela falou o bife, oh my god. Temos a sequência da cena, todo mundo fugindo para não comer o pavê da Rachel. É maravilhosa essa cena. E entre as cenas que estão passando, né, eles falam em coro, né? A cena, né, a voz do Ross que não sai da cabeça deles, que ele fala: isso tem gosto de pé. E aqui está o trecho que eu não sei porque tiraram da 1h43 do Friends Reunion, que pra mim esse momento é maravilhoso. Nesse momento a gente volta pra conversa do James Corden lá na frente da fonte, com os 6 atores, e o James Corden pergunta pro Matthew LeBlanc se era bom mesmo, né? E ele falou assim que tinha o creme, era gostoso até. Ele gostou de verdade. Até que Matthew LeBlanc fala para Jennifer Aniston: você nunca experimentou o seu próprio pavê. E temos o pavê da Rachel no Friends Reunion. Sim, olha a cara do Matthew LeBlanc, rindo. Porque depois de anos, finalmente a Rachel, Jennifer Aniston, vai provar o pavê que ela fez e fez todo mundo provar, agora a vez dela. Olha a cara da Jennifer vendo o pavê. Muito bom. Ela está chocada. Será que ela vai topar? Será? A Courtney já falou assim: ainda bem que esse pavê eu já provei, eu tô fora dessa. E o Joey, claro que tem uma colher ali pronta para ser garfada, experimentada ali, né?
ele já serviu, fala assim, agora você vai ter que comer. E é exatamente o pavê que a Rachel faz em Friends, gente. É muito, muito bom. E tá lá, as ervilhas, o bife, certinho como a Rachel fez. E temos aí Jennifer Aniston provando do pavê da Rachel. Mas ela só pega o creme, ela não pega nem a ervilha, gente. Eu acho que ela devia pegar todas as camadas para sentir justamente o gosto, né? O sabor final dessa obra-prima de Rachel Green. Ela só comeu só um pouquinho, mas essa cena, gente, é maravilhosa. Por que essa cena ficou fora do Friends Reunion? Eu acho que até o gosto do creme não tá gostoso, porque ela fez uma careta que tava tão manhaca. Você imagina o que a Rachel não fez passar todo mundo ali no Thanksgiving, né? Ela falou que ela pegou um pouco ali do fundo, que pegou um gostinho do bife junto com o creme. Imagina que delícia. Ela falou assim, não me faça comer mais isso. O James Corden fala que nem a pau ele vai comer, e ele vai lá e guarda atrás do sofá. E nessa parte do especial, o Matthew LeBlanc fala de um erro de gravação que ele só foi ver tempos depois da gravação. Ele conta que naquela cena em que a Rachel pede para experimentar o pavê e o Ross fala não, e ele come rapidamente, né, esvazia o prato, né, para ela não experimentar o quanto que estava ruim. E aí mostra exatamente a cena, né? Ele comendo super rápido para Rachel não experimentar nenhum pedacinho do pavê, né? Só que ele começa a rir. E ele gospe uma parte, né, do que ele comeu para fora. O Matthew LeBlanc fala que ele só viu isso depois. Mas na hora, ele pegou o prato do David e comeu. Ou seja, ele comeu o que o David cuspiu para fora. E aí mostra a cena dele comendo numa boa, né? Que ele fala, né? Que a geleia é bom, bife bom, tudo bom, né? E aí no final ele tava comendo o resto que o David jogou para fora, enfim. E ele fala depois que ele só percebeu isso muito tempo depois, que ele tava vendo alguns erros de gravação, que ele percebeu que o David cuspiu e ele comeu o que ele cuspiu, enfim. Esse momento é muito bom, ele falando assim que ele tava rindo, e aí quando ele percebeu, aí olha a cara que o Matthew LeBlanc faz. É totalmente Joey isso, é totalmente Joey. Antes de começar esse terceiro vídeo, eu já falo pra vocês teriam coragem de comer o pavê da Rachel? Deixa aqui nos comentários. Esse terceiro vídeo extra, ele é inteiro dedicado aos fãs da série. Inclusive, no Friends Reunion tem um trecho, né, uma parte, em que alguns fãs comentam suas experiências e as suas vivências, o que melhorou na vida ou o que Friends influencia na vida das pessoas. Então, vamos lá. Aqui tem uma apresentação dos fãs. Primeiro, uma fã direto da França, Mumbai, Japão, Áustria, Rússia, Itália, Espanha, África do Sul, London, Inglaterra. Esse fã, ele fala uma sensação que acho que todo mundo tem, né? Que quando tá assistindo Friends é como se a gente estivesse sentado lá na cafeteria, tomando um café com eles e conversando com eles. Isso que eu acho que o barato de Friends, que é essa... quanto que a série nos acolhe. Esse fã lá do Japão fala que o bordão que ele mais gosta é o How You Doing. Nesse momento, os fãs, eles falam, né, o How You Doing na língua deles. Isso é muito legal. Ele comenta, né, que ele tinha dificuldades de chegar nas garotas, né, e até que ele usou a técnica do How You Doing, né, e hoje ele está casado com uma mulher, né, e feliz, e aí ele fala que ele deve isso ao Joey. Essa fã da Austrália, ela fala, né, quanto que Friends passa para ela, né, passa amor, passa amizade, a questão, de novo, né, da série nos acolher. Ela fala que além, né, de ensinar, né, sobre o amor, sobre a amizade, também nunca se casar em Vegas. Esse fã de Nova York fala que assistindo Friends ele conseguia unir a família e rir juntos, e eram bons momentos de família ali
assistindo Friends. Essa fã, que fala lá da Índia, inclusive ela aparece no Friends Reunion, né? Ela fala, né, da questão da positividade que Friends traz, né? O quanto que faz bem para a vida das pessoas assistirem Friends, o quanto anima elas vendo os 6 Friends juntinhos. Esse casal de fãs do Reino Unido, eles comentam que compraram tickets para o Friends Fest. É um evento que acontece anualmente celebrando Friends lá no Reino Unido e em Madrid, e eles foram lá. Até que o até então namorado pediu ela em casamento dentro da réplica do apartamento da Mônica. Gente, que coisa mais linda, né? Esse outro casal lá de Los Angeles fala também que o até então namorado pediu ela em casamento dentro do cenário original do Central Park lá nos estúdios da Warner, e foi uma emoção sem tamanho, não é pra menos, né? Esse outro casal do Reino Unido também fala que eles são super fãs de Friends, e o casamento deles não foi nada mais nada menos que temático de Friends. Que coisa mais maravilhosa do que isso, gente. Eles com as máscaras ali, fingindo ser a Phoebe, o Chandler, a Mônica, o Ross, a Rachel, o Joey. Que coisa mais linda, gente. Isso mostra, né, o quanto Friends, né, é uma série global e é uma série que toca tantas pessoas e une tantas pessoas, seja ela por amizade ou por uma questão que seja de um relacionamento, né? O quanto Friends faz parte da vida de tanta gente ao longo de tantas décadas, né? De tantas gerações. Isso é tão bonito de se ver. Olha o bolo do casamento deles, gente. Que coisa maravilhosa. Tem o sanduíche do Ross, agora que eu vi. Muito bom. A Lobster. Olha os detalhes. O capacete de gladiador do Joey. Muito, muito legal. Olha essa miniatura do Marcel. Eu quero pra ontem essa miniatura do Marcel. Ela tá comentando que o casamento dela, né, teve a entrada dela, né, pra se casar com a música no ritmo indiano de I'll Be There For You. Essa fã de Ghana, ela começa imitando a cena, né, do Joey vestindo todas as roupas do Chandler. Essa fã, ela é professora de inglês lá no Japão. E ela falou que ela usa Friends nas aulas com os alunos. Essa outra fã do Japão fala que aprendeu inglês assistindo Friends. Ele comenta que independente da língua, independente da localidade, né, todo mundo conhece os bordões, os momentos icônicos de Friends, né? Como eu falei, mostra quanto Friends é um fenômeno, né? Aqui no final, né, ele fala, né, que se você quiser mudar o mundo, se quiser fazer a diferença, você consegue, né? Trazendo um pouco das questões que Friends, né, abordou ao longo dos 10 anos, né? Ele deixa esse recado final dos fãs. Tenho que deixar registrado aqui que apesar de toda a diversidade que eles mostraram, tanto no Friends Reunion quanto nesse conteúdo extra, que a gente não tenha nenhuma fala de alguém da América Latina, né, que também é um público que assiste muito Friends, né? Alguém aqui do Brasil, alguém que represente toda a América Latina, né? Então é uma pena que a gente não tenha nenhum fã nos representando. O quarto vídeo extra é com o diretor James Burrows. Eu tinha falado até no review completo do Friends Reunion que ele estava lá, quietinho lá, mas eu achei estranho ele não ter participado, né? Não ter falado nada, mas ele tá aqui no conteúdo extra. Inclusive, em 2016, o diretor foi homenageado, né, com um programa especial só para ele. E entre tantos programas que ele dirigiu, inclusive Friends, teve a presença dos 5 atores, né? Só o Matthew Perry que não estava presente. E teve um mini Friends Reunion ali com apenas os 5 atores, né? De uns 12 minutos. Foi uma delícia assistir ali, né? E só alimentou nossa esperança de vê-los juntos. E depois de alguns longos anos, finalmente temos o Friends Reunion aqui. Essa belezinha que vocês estão vendo. O James Corden, logo de início, ele pergunta se eles se lembram da primeira vez que eles se encontraram, né? E o Matthew LeBlanc relembra que eles se encontraram pela primeira vez numa mesa de leitura, né? Dos roteiros, né? Do episódio piloto de Friends. O Matthew LeBlanc, ele fala que nessa primeira mesa de leitura o James Burrows estava presente, né? E aí o James Corden, ele fala, né, que
Ele estava lá presente também na plateia, todo mundo aplaude ele, né? Ele é um diretor muito famoso e logo mais pra frente aqui nesse vídeo vocês verão um dos episódios assim mais famosos de Friends que a gente ama tanto, foi dirigido pelo James Burrows. Lembrando, né, que ele foi o diretor do episódio piloto de Friends. Então, só para vocês terem ideia da importância dele para a série. Nessa parte, né, o James Corden pergunta, né, o que ele tem, né, o que ele percebeu ao dirigir, né, esse elenco, né, logo lá no episódio piloto, né. E aí ele fala da questão quanto eles eram talentosos, então tava as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, no time certo, para ver como era a sintonia, era perfeita. Ele lembra, né, que ele já dirigiu tantos episódios pilotos de outras séries, mas nessa sintonia ele não tinha visto antes. E aqui nós temos algumas cenas de bastidor dele dirigindo alguns episódios de Friends, cenas até então que a gente nunca tinha visto. Isso é outra preciosidade do Friends Reunion. E aqui o Kevin Bridge está falando, né, que o James Burrows, ele é um dos diretores mais famosos, né, que dirigem séries de sitcom, né, e ter ele em Friends era algo muito especial, né, então mostra ele dirigindo algumas cenas, a questão do enquadramento, algumas cenas de bastidor. O Kevin Bridge fala que teve alguns momentos icônicos de Friends, são graças à direção do James Burrows. E a gente vê essa cena de bastidor aí, ele tentando puxar o sofá, né, e o David dormindo. Muito, muito, muito legal. Mais uma cena de bastidor que a gente vê ele, né, nos estúdios, ajustando, né, alguns detalhes da gravação. Aqui nós temos mais uma tomada deles dentro do apartamento da Mônica, né? E o Matthew Perry tá falando dessa experiência, né, de ter o James Burrows, né, um diretor tão renomado, logo no episódio piloto, dirigindo a série, o quanto isso foi especial e importante para eles. E temos aqui mais uma cena inédita, que é o James Burrows aqui na frente, né, e algumas pessoas sentadas ali atrás, provavelmente alguma questão de enquadramento, ensaio, de cenas do episódio piloto de Friends. O Matthew Perry, enquanto fala, fica passando algumas cenas e ele fala, né, que ele conseguiu com a sua direção, né, não só deixar romance, mas sim passar a mensagem da série, que era a amizade. A Jennifer fala, né, que justamente quando eles viram, né, o episódio piloto, eles já previam que a série ia ser um sucesso, né, diante do texto, né, a direção, o cuidado que eles tinham na produção da série. E ela fala, né, que é um ponto importante de Friends, né, os 6 atores, eles se ajudando, eles se orientando, né, e a união dos 6 fazia diferença, fazia o programa acontecer. Uma das participações de James Burrows em Friends, né, ele apareceu em cena, né, ele era o diretor, né, do filme em que o Joey fazia o dublê da bunda do Al Pacino, né? E aí ele aparece toda hora, né, falando e corta, né? E o Joey errava a atuação da bunda. Acho que é isso, né? Outro episódio muito famoso, além do piloto também, né, é o episódio aquele do Blackout, em que nós temos o Blackout na cidade de Nova York, né? E temos o Ross com o gato nas costas, né, correndo de um lado para o outro, e a Mônica, a Phoebe e o Joey cantando, felizes, né, e o Ross correndo para lá, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Naquele especial de 2016, né, foi falado até que o James Burrows, né, ele não previa, né, que o Ross, né, ficasse tanto tempo de um lado para o outro. Só que ele viu que a plateia riu tanto, ele achou tão engraçada aquela cena, que ele falou pro David continuar correndo de um lado para o outro para dar esse efeito que a gente ama no resultado final, né? Ele correndo e o pessoal cantando de boa lá. Uma curiosidade muito bacana, que é graças à visão desse cara, um dos gênios da direção de sitcoms, que é o James Burrows. Chegamos ao quinto e último vídeo extra do Friends Reunion, não menos importante, porque esse também traz cenas e momentos pra lá de emocionantes. Antes disso,
Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com todos os seus friends. Esse último vídeo extra é totalmente direcionado à abertura de Friends. Então vamos saber um pouco mais dos detalhes dessa abertura, que é nada menos do que icônica. O Kevin Bridge, né, falou que eles estavam querendo fazer algo diferente, algo que fugisse da mesmice das outras séries. E aí nós temos uma cena raríssima, que é como eles tinham pensado fazer a abertura de Friends antes da fonte. E eles gravaram essa cena, e a gente vai assistir nesse conteúdo extra exatamente como era. Eles jogando carta no Central Perk, e em algum momento eles iam olhar para a câmera, ou seja, se apresentar. Olha essa cara do Joey, olha que fofura essa carinha do Chandler, gente, olha isso, olha que preciosidade, meu Deus do céu, gente, você não quer que surte assistindo uma coisa dessa? Olha a sobrancelha levantada do Ross se apresentando para o público nessa abertura. Você imagina tocando aquela música da banda Rain, né? Shiny Happy People Holding, a música passando e eles se apresentando. Meio estranho, não é? A cara da Courtney, a Mônica se apresentando, a Phoebe. E aí eles perceberam que essa tomada ficou meio estranha, não era isso que eles queriam que a abertura da série transmitisse. E o David Crane fala, né, do processo criativo, né, o Kevin Bridge, né, ele ficou horas e horas pensando o que poderia ser diferente, e a abertura da série tinha que ser totalmente diferente do que a série era, fora do seu cenário, fora de tudo que a gente já iria ver. A Martha Kauffman fala, né, que logo a primeira tomada de Friends, né, as primeiras cenas, né, são 3 sketches, né, com essa transição que a gente está vendo aqui, né, são 3 diálogos diferentes entre eles, justamente para a gente conhecer eles, ou seja, a gente vai conhecer aos poucos, né? Quem nunca viu, né? Então, assim, quem são eles, né? O que eles estão conversando, né? Então, o episódio piloto, eles falaram que a gente ia conhecer de uma maneira devagar as coisas, então a gente ia ver eles conversando uma vez, 2, 3, até a gente se sentir também mais dentro da conversa deles. Aqui a gente vê um outro detalhe, né, que nessas tomadas, né, do episódio piloto, nós vemos a diferença do Central Perk, né? Tem alguns detalhes, como aquele pôster lá no fundo da estrela, né? A gente vê a disposição do sofá. O sofá, ele tá muito mais atrás, né, do cenário que a gente costuma ver habitualmente. Tem um móvel do lado do balcão. As cadeiras que ficam ali na lateral também é diferente das cadeiras que a gente vê na série. Então a gente vê que entre o episódio piloto, né, inclusive o balcão é diferente também, tem uma vitrine ali no cantinho. Então a gente vê essa diferença, né, os episódios pilotos e a adaptação, né, depois que a série é aprovada, né, as mudanças que eles fazem no cenário também, é muito bacana. Tem até uma mesinha de centro do lado do sofá. Outra coisa que eu não tinha prestado atenção. Muito bacana. Ele fala justamente que esse primeiro momento da série é pra gente sentir, conhecer. E aí ele fala, né, desse começo deles jogando carta, né, a abertura, né. A série se chamaria primeiramente Friends Like Us, e depois eles mudaram e colocaram apenas Friends, ainda bem. E a abertura cotada, né, a trilha sonora, era da banda Rain, né, aquela Shiny Happy People Holding. A música I'll Be There For You, como eu já falei lá no review completo do Friends Reunion, ele foi escrito pela Martha Kauffman e composto, né, colocando a trilha sonora, né, com o ex-marido dela, que é o vocalista da banda The Rembrandts, né, acho que é isso como se fala. E aí a gente sabe o hino que é, o sucesso que é, enfim. Então essa letra foi escrita justamente para a série. Uma outra curiosidade que eu sempre gosto de comentar, né, é que nos primeiros episódios de Friends, né, eles foram gravados para aprovação, né, da NBC, da Warner, né, e a gente pode perceber que não havia o nome Central Perk escrito no vidro, ali na vitrine, né.
Então depois, eu acho que a partir do do quarto episódio, começa a aparecer já o nome Central Park. Aqui nós temos outra preciosidade, é a tomada da gravação da abertura de Friends. Eu, como fã, mas por já ter assistido outras tantas séries na minha vida, eu sem dúvida posso falar que a abertura de Friends é a mais icônica, é a mais original, é a mais gostosa de assistir, sem dúvida. E aqui nós somos mais uma vez presenteados com a tomada da gravação. Aqui nós vemos os atores sentando no sofá. E aí, na edição, né, eles vão alternando, né, com o corte da gravação, né, mas aqui a gente vê a sequência deles se mexendo sem o corte. Uma curiosidade, eles gravaram essa abertura dentro dos estúdios da Warner, numa madrugada fria, horas e horas gravando. Então, assim, você imagina que não foi tão gostoso assim ficar gravando essa abertura de Friends, mas o resultado valeu a pena, com certeza. A maior e a melhor abertura de série de todos os tempos, não deveria ser menos do que Friends, não é verdade? Muita gente se confunde, né, que eles gravaram a abertura de Friends em Nova York, mas não é verdade. Essa fonte, inclusive, né, em 2019, ela foi realocada para uma outra região mais central, mais de fácil acesso, para que os fãs pudessem tirar fotos e tudo mais. Ela ficava antes num chamado rancho da Warner, que é uma região mais afastada, e em 2019 eles tiraram a fonte original e levaram para essa região mais central, né, uma cidade cenográfica lá, que foi onde, inclusive, eles gravaram o Friends Reunion. E aqui nós vemos outras posições deles, né, que a gente acaba não prestando atenção, e aí vê ele com muito mais calma e tranquilidade esse momento. E assim, para mim é uma obra de arte. Ele comenta, né, a questão da escolha, né, do local, né. Eles queriam fazer algo diferente, algo... E aí falou da questão de Nova York, né. Nova York tem prédios, tem um parque, essa fonte é parecida com a fonte que tem realmente lá no Central Park, né? E por que não fazermos aqui, né, nos estúdios da Warner? Mais um take, né? Mais uma tomada de gravação da abertura de Friends. Aí temos a cena, né, deles vindo em direção à câmera também. Essa cena, ela passa com um fundo do I'll Be There For You e bem devagarzinho, pra gente curtir cada momento dessa gravação. Olha que coisa mais linda, gente. Vai fazer um quadro. O Kevin Bridge fala que no dia que eles gravaram a abertura de Friends, eles não tinham ainda gravado a trilha sonora, né, o I'll Be There For You. Né, eles não tinham gravado, finalizado a música, né, então eles tiveram que fingir que estavam ouvindo a música, né, como a música ia ficar. E aí ele fala que tem um momento, né, em que ela canta, né, a Jennifer, ela fala, né, I'll Be There For You. Né, e esse momento para ele é o momento que valeu a abertura. Temos mais momentos deles se divertindo, né, brincando ali na frente da fonte. Não tem como não ficar emocionado vendo essas cenas que são inéditas, assim, é muito lindo. Mostrando a cena, né, que a Jennifer, né, dando comida para os patos de borracha, o Matt LeBlanc, né, nadando, né, flutuando, né, dentro da fonte como se fosse uma piscina. A Marta Kauffman, né, lembra que foi uma noite muito fria, né, e isso mostrou, né, justamente quanto eles estavam de cabeça no projeto, enfim, né, como eles, apesar de eles se conhecerem há pouco tempo, né, ali durante essa gravação, eles já se davam muito bem logo de cara. Essa gravação, né, acabou por volta de 4 horas da manhã, para vocês terem ideia. E este foi o último vídeo extra do Friends Reunion. Que conteúdo maravilhoso que a gente pôde assistir aqui, né, frame a frame, todos os detalhezinhos aqui. Eu acredito que nós tenhamos mais conteúdos extras do Friends Reunion, porque tem algumas cenas que foram divulgadas e nós não vimos nem no conteúdo extra e nem no Friends Reunion. Essa foi uma das fotos divulgadas pela revista Elle, lá da Espanha. E essa cena nós temos os 6 atores no apartamento da Mônica com essa senhorinha. Então assim, é algum momento em que eles estão conversando com ela ali, né, relembrando de algum momento, e essa cena não foi ao ar. Então acredito que
provavelmente, posteriormente, tenhamos novos conteúdos extras do Friends Reunion. E se tiver qualquer conteúdo novo, você fica sabendo aqui no canal Friends Brasil. Um outro momento que foi deixado de fora, e eu não sei porquê, é exatamente essa foto, que também foi divulgada pela revista Elle da Espanha, que seria no momento do desfile de moda lá, né, com aquelas roupas icônicas de Friends, né? Então alguém usando o peru na cabeça, né, com a roupa da Mônica, né? Esse momento não apareceu ainda, então eu espero que nós tenhamos esse momento também, aí a reação deles. E se aparecer esse vídeo aqui, vamos trazer para o canal Friends Brasil e você fica sabendo de tudo aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com todos os seus friends, beleza? Bem, esse foi o conteúdo extra do Friends Reunion. Eu espero que vocês tenham gostado. I'll be there for you e até mais.